Mostra-me o caminho. Foi o que disse um certo jovem que, aos seus 14 anos de idade, resolveu conhecer o mundo. Aquela curiosidade que muitos jovens têm, achando que o mundo é belo. E como ele tinha saído da casa do Senhor, que ele visitava a casa do Senhor junto com a sua mãe, que era evangélica, e ele teve essa curiosidade de conhecer o mundo. E assim o fez. E começou a andar com certas pessoas que usavam drogas, e ele começou a experimentar por este lado, né, o lado ruim da vida, que aparentemente tem aquelas ilusões, e aos poucos ele foi se viciando, e de repente ele estava totalmente viciado, entregue às drogas. E a morte, ela chega, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, né? Então as pessoas que se enveredam isso, literalmente terminam chegando à morte, morte espiritual, que é a principal, mas também tem a morte física. E como ele estava direcionado nessa questão de drogas, aí começou a perder os seus amigos, a sua família, começou a se afastar dos familiares, e restava só ele e sua mãe. E a sua mãe, sempre que tinha oportunidade, dizia: meu filho, vamos à igreja. E ele sempre tinha rejeitado, mas ela nunca desistia, por ser mãe e por ser uma serva do Senhor, que é esse o nosso objetivo, de pregar o evangelho a toda criatura. E assim ele foi, a mãe sempre cuidando dele. E quando foi um certo dia, em seu trabalho, os Gideões Internacionais foi naquele ambiente que ele trabalha, da qual nós estamos aptos a entregar esse Novo Testamento, e ele pegou esse livrinho do Novo Testamento. E ali, sempre que ele tinha oportunidade, escondidinho, né, que a pessoa fica muito acanhada, e começava a ler. Começou a ler a palavra de Deus, e a mãe sempre convidando para ir à igreja. E ele começou a ver assim, começou a ficar perturbado, e ele, quando ia dormir, ele dizia: Senhor, mostra-me o caminho. E aquela Bíblia ele começou a ler, e ele, de repente, numa dessas noites, quando ele dormia, ele teve um sonho. E ele sonhava que estava num ambiente, num recinto fechado, com muros altos. E ele não conseguia sair desse recinto, deste local. Os muros muito altos, não tinha como fazer subir. Mas sempre ele começava a enxergar, num dos cantos desse recinto, uma escada branca. E quando ele chegava perto da escada, a escada sumia, desaparecia. E assim ele vinha sonhando, e ele compartilhou com sua mãe esse sonho. Ele disse: mamãe, eu tenho tido um sonho e estou assim, perturbado com isso. Um sonho que eu estou num ambiente, num recinto fechado, com muros altos, e eu vejo uma escada, mas quando eu chego perto da escada, essa escada desaparece. Ela disse: meu filho, o recinto em que você está, com esses muros altos, que você não consegue sair, é a vida que você está vivendo. E aquela escada que você vê, que quando você toca ela desaparece, é a porta que tem um acesso para você sair dessa. Só que essa porta, só Jesus pode lhe dar, você pode entrar nessa porta. E aquilo começou a ele pensar sobre o que a mãe dele tinha dito. E uma desses convites que a mãe dele fez,
ele pegou, resolveu ir ao culto, né? Aí começou a ir ao culto e ele aceitou o Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor, lá em Isaías 55:11, diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso que nós temos, enquanto vida tivermos, temos que pregar o Evangelho. Nunca, jamais desanimar de falar isto. E esse versículo, capítulo 55, versículo 11 de Isaías, é aquilo que move os Gideões internacionais. Porque nós acreditamos que, ao distribuirmos a palavra de Deus, a gente sabe que ela não volta vazia. E este cidadão, hoje, ele é pastor, lá em Catalão, lá em Goiás. Então, ele, por intermédio de um desses Novos Testamentos que nós fizemos entrega, distribuímos, ele leu e aquilo foi remoendo em seu coração e hoje ele está ali salvo, né? Hoje é um pastor. Então, meus amados irmãos, os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócios e profissionais nascidos de novo, advogados, engenheiros e qualquer um que no seu emprego você possa ter um tempo para dizer assim, hoje eu vou ali distribuir a palavra de Deus, depois eu volto para o meu ambiente de trabalho. Então os Gideões, eles fazem isso nesses caminhos da vida, onde nós percorremos hospitais, clínicas, hotéis, pousadas, presídios. Então todos esses locais nós fazemos a distribuição. E as auxiliares, as nossas esposas, elas também nos ajudam, nos auxiliam em quê? Intercedendo pelo ministério, por cada um membro dos Gideões. E também elas fazem a distribuição nos hospitais, né? Nos consultórios médicos, odontológicos, né? Então, esses locais que o acesso é mais fácil para as mulheres, então elas também fazem a distribuição. Nós já chegamos a 2,3 bilhões de Bíblias em todo o planeta, né? E nós fazemos isso, o ministério dos Gideões, ele foi desde 1988, mais ou menos, e em 1908, a partir de 1908, aí começou a ser distribuído em todo o planeta, né? Através de 2 homens que sentiram essa direção comissionada por Deus. Então, nós fazemos isso. Então, meus amados irmãos, esse é o trabalho dos Gideões, fazer a distribuição, né? Então, como é que nós compramos esses Novos Testamentos, né? Os Novos Testamentos nós recebemos quando cabível, né? Na oferta de igrejas, nós também recebemos a gente mesmo, todos os Gideões, eles ofertam para que sejam confeccionados Novos Testamentos, né? Então, é assim que nós mantemos. Então, toda a oferta direcionada para a compra dos Novos Testamentos, nenhum centavo é desviado, é todo para essa finalidade de comprar para confeccionar novos testamentos que nós possamos distribuir, né? Por mais que a cada 2 segundos, a cada segundo, nós temos uma Bíblia sendo distribuída, mas ainda é muita gente, o planeta, ainda tem países que não deixam ser feita essa distribuição. Então nós pedimos a oração da igreja nesse sentido também, para que ore para esse ministério. Quem pode ser um Gideão? O Gideão, ele tem que estar agregado a algum membro de alguma igreja. Não existe nenhum Gideão que ele não frequenta uma igreja. Para ser Gideão, ele tem que frequentar a igreja. Por isso que nós nos consideramos assim um braço estendido da igreja. Nós, quando pregamos o evangelho, através do evangelismo pessoal, quando nós vamos nas igrejas, quando a gente vai nos colégios, também distribuindo nos colégios, nós não direcionamos, que são várias denominações, né, que compõem os membros dos Gideões, a gente só prega a palavra e pede que ele vá
a igreja mais próxima dele, que ele goste e que ali ele se faça ser membro desta igreja. Então, os Gideões é esse, o membro estendido da igreja. Então, agradeço pela oportunidade ao pastor, né, Edo, que tem sempre nos recebido com muito carinho, e a igreja por ter nos dado essa oportunidade de poder ouvir, de poder compartilhar esse testemunho. Então, que Deus possa abençoar a cada um, e pedimos a todos que orem por esse ministério dos Gideões, para que venham mais pessoas, mais membros, né, para compor este grupo, e que nós possamos distribuir até a vinda do Senhor Jesus Cristo o maior número possível de Novos Testamentos. Amém.